estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Viviana, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre RPG. Sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. RPG, então vamos lá. Você sabia que existe uma etiqueta na mesa de RPG durante uma sessão deste jogo? Essa etiqueta se refere à forma como você vai se comunicar ali com os colegas, com os adversários durante essa sessão. Então é necessário utilizar palavras, e atitudes respeitosas e adequadas durante o jogo. Então vamos ver qual o objetivo da nossa aula hoje. Então o objetivo hoje é reconhecer a dinâmica do RPG na prática, como funciona cada sessão, como funciona a aventura, identificar as estratégias utilizadas durante o RPG e os sistemas de jogo que podem ser aplicados durante ali, essa modalidade. Então vem comigo. Vamos lá. Então, o RPG na prática, vamos ver um pouquinho como é ele na prática. Então, depois de criado, depois do jogo, da sessão ali, da aventura criada, então depois de criado ali o personagem, é criado o jogo, o enredo, então é dado ali o sistema que vai acontecer o jogo, então cada participante cria o seu personagem. Então depois de criado, o personagem que tem as suas características próprias, as suas lembranças, dificuldades e habilidades, o jogador ele não pode se colocar ali acima daquilo que o seu personagem ele sabe, ou ele tem. Então ele pode, esse personagem ele pode pertencer a uma organização que existe, ou entre amigos, ou em uma nação, ou até se o RPG for sobre um filme, por exemplo, ele pode entrar nessa organização desde que o Game Master, ou o narrador, ou o mestre, ele autorize, Então, em uma sessão, é muito comum que o jogador, ou seja, aquele que cria o personagem, que é o que nós falamos, ele conheça várias regras, ele conheça, tenha um autoconhecimento ali, mas o seu personagem ele não conhece. Então, o jogador ele não deve utilizar o seu conhecimento, o conhecimento que ele possui, mas sim interpretar o personagem criado por ele de forma fiel, com fidelidade. Então, quando o jogador entrar ali numa sessão com o seu personagem, ele não vai utilizar as suas habilidades, e sim as habilidades, a história do personagem criado ali por ele. Então, vamos dar um exemplo ali, então, sobre o que seria isso. Então, uma pessoa está assistindo a um filme, muitas vezes, já sabe onde a mocinha que foi raptada pelo vilão está, escondida. Mas o protagonista, o personagem, ele não sabe, então ele não pode ir direto salvar. Então, o personagem tem que seguir ali todos os processos do jogo. Então, tendo em vista do que nós vimos até aqui, sobre a sessão do jogo, sobre o sistema do RPG, agora vocês vão praticar um pouquinho. Reúnam-se em grupos e criem um sistema de RPG, colocando uma proposta ali. Ela precisa incluir os personagens que vão participar, o cenário pertencente e ter uma história que vai ser construída coletivamente aí por vocês. Então agora é a hora de vocês praticarem um pouquinho, peguem um caderno, uma caneta e vamos lá em grupo, criem uma história muito divertida. Logo mais a gente volta.
Voltamos, pessoal. E aí, como foi produzir esse jogo, os personagens, debater com os colegas sobre essa sessão de RPG? Então, coloquem no seu caderno ali, né? Pratiquem, divirtam-se e vamos ver um pouquinho mais, né? Vamos aprender um pouquinho mais para que essa aventura possa ficar ainda mais divertida. Vamos lá? Então, o narrador. Quem é o narrador? Então, o narrador, ele é o único jogador, né, que pode estar adaptando e modificando as regras da sessão. Ele garante o bom andamento do jogo, né? O segredo de um bom narrador é fazer com que os jogadores que estão participando da sessão confiem nele. Ele tem que ter ali um bom senso para mediar as regras, ver aquilo que funciona, o que não funciona, onde tem que adaptar, onde tem que mudar, né? Então, o narrador ele tem que ser de confiança, experiente, conhecer de forma ampla ali a aventura, a sessão. Um bom narrador, ele sabe a hora certa, né, de esquecer uma regra, de adaptar, de criar, né, uma regra que possa ali estar melhorando aquela sessão, trazendo equilíbrio, né? Ele sabe a hora que ele vai modificar os resultados de uma jogada, né, de dados, pode tomar o jogo, quando ele pode tornar o jogo ali mais equilibrado. Por esse motivo, as jogadas de dado, né, do narrador normalmente são feitas às escondidas ali, para que ninguém veja de que forma ele está adaptando, ele está equilibrando, ele está deixando ali a jogada num andamento melhor. Todavia, ele não pode abusar dessa ferramenta, pois dessa forma ele pode tirar a aleatoriedade do jogo, a forma, né, livre ali do jogo, a forma imprevisível, né, do jogo, tirando ali a forma que o jogo pode ficar ali com mais aventura, com mais adrenalina, né? Não existe graça quando se sabe que todos os desafios serão vencidos. Então, o narrador ele tem que ter essa sensibilidade onde ele não vai estar intervindo em todas as situações, facilitando ali todas as situações. Porque perder também faz parte do jogo. Live action, então é uma forma diferente de se jogar, né? Enquanto uma sessão de RPG comum, cada jogador pega a sua ficha e sentado vai à mesa representar o seu papel, sem interação real com outros jogadores, nesta modalidade o estilo é parecido com o teatro. Então o personagem ele sai do papel, né? Então ali no de tabuleiro, no da mesa, o jogador ele joga, ele fala do seu personagem, mas nesta modalidade o personagem ele vem à tona, né? Ele vem representado mesmo. Então é representado exatamente como um ator representaria ali o seu papel. É como uma peça de teatro, em que cada jogador representa um personagem. A diferença, né, do personagem da peça de teatro é que esse personagem do jogo ele foi criado, foi estabelecido ali com a ajuda do narrador dentro das regras do jogo, das regras ali, né, dentro do sistema que serão representados no evento. Você não imagina o cenário ali narrado nessa modalidade, né, pelo narrador, mas utiliza o espaço à sua volta como um cenário de jogo. Então, aonde é realizado o evento, ali é feito o jogo mesmo, né? Quando existe a necessidade, né, como no jogo de tabuleiro, de testar a habilidade do personagem, no tabuleiro é utilizado os dados. Nessa modalidade é utilizado, a brincadeira pode ser utilizado do pedra, papel e tesoura, espada de espumas, né? E outras formas de disputa ali para se chegar ao resultado. Além do RPG de tabuleiro, né, do live action, nós temos também os RPGs eletrônicos. Alguns jogadores de RPG não consideram os jogos feitos para videogame, computador ou mobile como RPG real, né? Pela falta de liberdade em comparação aos jogos de mesa.
né? Esses jogadores afirmam que os jogos eletrônicos, eles têm apenas algumas características ali do RPG, porque falta aquela liberdade, né, que tanto o jogo de mesa como o live action dão. Então, assim, eles não consideram esses jogos como RPG propriamente dito, né? Além da característica, é difícil definir o que seria um RPG eletrônico, pois existe uma variedade de jogos que se encaixam aí nessa classificação. Então, assim, são vários jogos, né? Então, assim, fica difícil de estar definindo o que realmente é RPG, o que não é RPG propriamente dito. Em um jogo de RPG eletrônico, você controla os personagens que seguem uma história pré-determinada, na qual o seu personagem se desenvolve com o passar do tempo. Um exemplo bem conhecido, né, é a série aí que está na tela, que foi a primeira a incorporar um RPG eletrônico e as regras completas dos jogos de Dungeons & Dragons, né? Então, essa foi a primeira série que incorporou ali as regras dos jogos de RPG. E o RPG online? Então, também temos aí hoje, né, o RPG online, que há várias ferramentas que permitem que se jogue o RPG como se fosse o RPG de mesa, né? Aí vem a tecnologia, né, agregando também nesta modalidade de jogo, aonde os jogadores conseguem jogar ali como num tabuleiro presencial, mas de forma virtual, via internet e à distância. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens em relação à mesa real, né? Em geral, a maior vantagem é unir grupos distantes fisicamente. Então, pode-se jogar com pessoas de outros países, de outros estados, outras cidades. Então, essa é a vantagem do RPG online, né? Do RPG à distância. Então, vamos ver aqui. Aqui, né, nós temos exemplos de vários RPG online. Então, o PBM Play by E-mail, né, que são aventuras que são narradas via e-mail ou uma lista de discussão. O Play by Forum, que são salas, né, e fóruns criados para narração ou portais que fornecem espaço dentro de seus fóruns para isso. Existem também os softwares de RPG online, que são programas cliente-servidor que permitem que os jogos se conectem a uma sala. E o Play by Web Systems de jogos online que disponibilizam mesas virtuais e RPG via navegador. Então existem várias formas de se jogar o RPG, né, online, né? E tendo em vista, né, tudo que nós vimos até agora sobre o RPG, as modalidades, desde o RPG de tabuleiro, né, o live action, os RPGs eletrônicos e os RPGs online, que cada um ali tem a sua característica, o seu desenvolvimento, né, nós vamos praticar um pouquinho aí com a atividade número 2. Então vamos ver. Então, neste momento, com o auxílio do seu professor, né, ou professora, cada grupo fará a apresentação de sua proposta de jogo de RPG para o restante da turma. Lembrando sempre, né, que para que seja completo, todo jogo ele precisa ter ali um roteiro, né, ou seja, ele precisa ter um nome, um cenário, um personagem, onde o personagem ele tem que ter uma história, uma característica, ele tem habilidades, ele tem as fraquezas, né? Precisa ter ali regras principais, né? O enredo ali de como vai funcionar aquele jogo, aquela história e o sistema de jogo propriamente dito. Então vocês vão criar aí em conjunto, depois apresentar para os seus colegas e logo mais nós voltamos.
pessoal, como foi nesse primeiro momento desenvolver essa atividade, essa criação, né? Desenvolvendo aí esse jogo, dando um nome, elaborando um cenário, os personagens, enfim, colocando toda a criatividade ali no papel. E eu vou dar mais uma sugestão para que essa atividade ela fique ainda mais completa, né? Vocês podem fazer uso de recursos disponíveis para apresentação. Então, vocês naquele primeiro momento já escreveram a atividade de vocês, desenvolveram no caderno e agora, no segundo momento, na hora de apresentar, né, para os colegas, para o professor, vocês podem desenvolver uma forma de apresentar. Vocês podem fazer desenhos, tabuleiros, utilizar aí os recursos tecnológicos, ou mesmo, né, se caracterizar dos personagens para que vocês possam estar apresentando aí para a turma, né, para o professor de vocês. E coloquem toda a criatividade de vocês aí para estar realizando essa atividade e um bom trabalho e divirtam-se. E nós vamos aqui continuar, né, vendo um pouquinho mais aí para que vocês possam concluir essa atividade. Vamos ver aqui o que nós estudamos até aqui, então, sobre o RPG. Então, no RPG, é comum cada jogador, né, pegar a sua ficha e, sentado à mesa, vai representando ali o seu papel, sem a interação real com outros jogadores. Vimos a outra modalidade, né, que é o live action, onde os jogadores interpretam esses personagens, havendo interação e criação de cenários, ou utilização de espaço que já existe para criar o contexto do jogo. E se vocês gostaram, né, e quiserem saber aí um pouquinho mais sobre o RPG, nós deixamos aqui disponível alguns materiais para que vocês possam estar complementando aí o estudo de vocês. Essas foram as referências utilizadas para a produção dessa aula. E neste vídeo nós falamos sobre o RPG, espero que vocês tenham gostado e até breve.